Olá, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e eu vou continuar no tema que eu comecei ontem sobre espiritualidade, porque eu percebi que algumas pessoas elas conhecem religiões, mas elas não conhecem a espiritualidade. E espiritualidade, bem dizer, ela não tem a ver com religião. Ela tem a ver com um contato direto com o Criador. E quem, por exemplo, está dentro de uma religião, muitas vezes não é um caso, não é padrão das religiões, mas o que acontece é que algumas vertentes religiosas elas mais atrapalham do que contribuem para esse contato com Deus. Acho que para conseguir passar a ideia correta aqui, eu tenho que explicar quem é Deus, porque também existe, por conta das religiões, um ruído muito alto sobre o que é Deus, quem é Deus. Geralmente, quando a gente fala de Deus, automaticamente as pessoas pensam no cristianismo. Só que o Deus do cristianismo não é diferente do Deus do budismo, não é diferente do Deus do hinduísmo, não é diferente do Deus da Umbanda, do Candomblé, não é diferente do Deus de qualquer religião. Deus, quando descrito pela religião, ele tem um viés cultural, é a imagem que melhor descreve Deus para aquele povo. Então, quando eu falo de Deus, fica todo esse ruído cultural em cima da palavra e acaba fazendo com que a gente seja mal compreendido. Mas para ficar claro nesse vídeo, eu quero dizer que Deus, em verdade, ele é o que existia antes da criação, durante a criação e depois da criação. Ele é aquele que foi, que é e que sempre será. Esse é Deus. Numa descrição mais aprofundada dele, eu posso dizer que Deus é o elemento que criou o mundo, o elemento do qual o mundo é criado e também o elemento que vai existir quando o mundo não existir mais. Porque existe uma certa teoria que o universo ele começou com uma expansão, isso é ciência, tá? Não é religião. O universo começou com uma expansão, um átomo, uma partícula extremamente densa e sólida, ela se tornou uma singularidade. E essa singularidade, ela expandiu. Não foi uma explosão, foi uma expansão. Aquele átomo pequeno, aquele pontinho de nada, no nada, se expandiu. Por que se expandiu? Aí eu já não sei dizer com certeza. No entanto, eu posso elocubrar algumas hipóteses. E quando eu tive, na verdade, essa ideia, eu não estava muito firme dos pensamentos. E fala mais ou menos assim: aquele pontinho extremamente denso e quente, lá no nada,
pensou consigo mesmo, e se? E esse pensamento é basicamente o haja luz, porque no momento que houve o e se, por exemplo, e se eu criar? E se houver outro de mim? E se isso daqui não for mais o nada? Mais ou menos essa ideia que eu tive. Então, nesse e se, todo o universo se expandiu. Uma outra hipótese que eu tive é que justamente o e se desse questionamento foi a primeira divisão, a dúvida. Houve dúvida em Deus e ele se repartiu ao meio. Pá. Na série, acho que hoje está bem confuso algumas ideias, mas eu vou tentar expor da melhor forma possível. A série, o problema dos três corpos, tem aquele supercomputador daquele povo extraterrestre que eles pegaram uma partícula, não lembro qual é o nome da partícula, eu acho que é um próton, e eles expandiram esse próton. Eles pegaram a tecnologia deles e fizeram essa pequena partícula ela se expandir no céu todo. E lá eles construíram todo um computador muito elaborado, muito tecnológico. E esse computador de espionagem foi criado dois, né? Porque quando uma partícula existe aquela coisa do entrelaçamento quântico entre as partículas, então quando uma partícula recebe uma informação, ao mesmo tempo, independente de onde está no universo, a outra partícula gêmea dessa, que está entrelaçada quanticamente, ela recebe as informações da primeira. Então, quando eles mandam esse primeiro computador para cá, que é do tamanho de uma partícula, ao mesmo tempo que esse computador recebe as informações, ele passa para o computador que eles têm lá na nave deles, que está vindo para a Terra. Então, eles conseguem ter informações instantâneas aqui da Terra, apesar de estar, se eu não me engano, 400 anos-luz da Terra. Então, voltando a Deus, quando houve o e se, ele falou, peraí, onde está essa dúvida? Onde está morando essa dúvida? E ele era tudo que existia no nada. Sendo tudo que existia no nada, ele tinha espaço para expandir. Porque não existia espaço, ele é o próprio espaço, Deus é o próprio espaço. Então, quando ele se expandiu, olhou, metade estava bom, metade está a dúvida. Então, ele repartiu ao meio, beleza, essa outra parte virou uma coisa, matéria. A outra parte que sobrou, ele expandiu, dividiu, porque metade estava boa, a outra metade era onde estava o problema. Aí foi expandindo, 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 repartiu de novo, e assim foi fazendo. Aí com cada criação é uma forma dele encontrar aonde estava o problema. Inclusive essa é a cosmogonia, a criação do mundo descrita na Bíblia. No princípio, o céu, Deus repartiu as águas, o céu e tal. Enfim, foi a partir dessa leitura que eu tive esse pensamento, tá? Aí chegou no sétimo dia, como é descrito na Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele chegou talvez, não, que Deus não é limitado, mas ele chegou num ponto que falou, se eu continuar expandindo e repartindo, não vou chegar a lugar nenhum. Então vou criar pessoas à minha imagem e semelhança que vão fazer isso por mim. Onde eu quero chegar com toda essa ladainha? Existe uma dúvida em nós que existiu em Deus, nessa teoria, tá? Não é a verdadeira, eu não estou falando que essa é o fato último sobre Deus, mas houve uma dúvida. Vamos supor, tá? Houve uma dúvida em Deus. E essa dúvida
está dentro da gente. E a gente, ao longo da vida, está aqui para resolver essa questão para Deus. Faz sentido? Não sei. Depois eu revejo o vídeo e descubro. Enfim, outra teoria é que Deus, lá, quando estava no formato de um pontinho extremamente denso e quente no universo, de novo voltamos à teoria científica da criação do universo, ele precisou expandir. Aí é uma leitura minha. Ele estava cheio de amor, ele estava pleno, ele estava, tipo, transbordando amor, transbordando. E nesse transbordo de amor é onde aquele pontinho extremamente denso e quente expandiu com a bexiga. E ele continua expandindo. O universo, de acordo com a ciência, continua expandindo. Só que os cientistas dizem que haverá no futuro bem distante, o Big Crunch, que é quando o universo se expandiu até o seu limite. E uma das teorias, que inclusive eu assisti no filme Mr. Nobody, Senhor Ninguém, que no momento do Big Crunch, o que vai acontecer? Toda a expansão retornará ao pontinho inicial. É um momento de união. Aí eu volto naquela outra teoria sobre a dúvida, ou seja, quando essa dúvida for sanada, ou seja, a dúvida é bom na nossa vida, mas no momento de plenitude, a dúvida é mal, a dúvida é ruim, a dúvida é o diabo que causa divisão. Diabo, para quem não sabe, vem da palavra diabolo, que, se eu não estou enganado, significa divisão. Depois vocês pesquisam aí para falar se eu estou certo ou estou errado. Então, quando a gente está pleno, qualquer dúvida que a gente deixa entrar dentro da gente nos separa de Deus, faz a gente retornar no que éramos anteriormente. Só que a dúvida é o que nos leva a aprender cada vez mais, tá? Então, pra gente é importante porque ainda não estamos 100% iluminados o tempo todo. Ontem eu fui num curso de oratória e eu consegui descrever aquela experiência que eu tive em maio de 2024, que eu descrevi no vídeo anterior. E eu percebi uma coisa muito importante ali naquela sala. Tinha 9 pessoas além de mim. Eu percebi uma coisa muito importante. A gente precisa compartilhar esses momentos para falar para as pessoas que é possível a gente chegar num estado de união pleno com Deus. Aí eu volto na questão da dúvida. O que me fez retornar a um momento caótico e me perder novamente nos problemas da vida foi justamente a dúvida. Falar, poxa, será que isso aqui vai durar para sempre? Será que esse meu estado de espírito, essa minha energia elevada, essa minha frequência, a minha frequência equilibrada, a frequência do universo, vai permanecer dessa forma para sempre? E foi justamente essa dúvida que desregulou tudo. Aí eu deixei uma dúvida entrar, aí qualquer pensamento diferente, qualquer pensamento adverso daquele que eu estava tendo, me tirou
Eu me permiti eu me permiti deixar entrar essas dúvidas, essas questões e esse medo, e eu saí daquele estado. Então, esse vídeo meio que é uma continuação do vídeo de ontem, que eu saí daquele estado, como eu disse, eu tinha me exaurido, tipo, eu fiquei cansadíssimo, exausto, e nos dias seguintes, a realidade bateu forte, e eu poderia muito bem continuar naquela presença, naquela plenitude, naquele esvaziado de mim para viver o todo através de mim. Só que eu deixei os problemas da vida me contaminar. Eu estava fazendo o seguinte, eu estava deixando o rio da vida me levar como se eu fosse uma boneca de pano abandonada ali, boiando nas correntezas. Só que viver dessa forma exige muito da nossa fé. E a gente é ser humano, a gente é falho. E a nossa fé tem dias que é do tamanho de um grão de mostarda, tem dias que não é do tamanho de uma molécula. Tem dias que a nossa fé abala, porque a gente começa a ver coisas no mundo que não nos agradam. A gente começa a deixar entrar comentários que não nos agregam. E tudo isso é como... Não é veneno a palavra. Sabe uma ostra? A ostra, ela fica fechadinha lá. A ostra que produz pérola, tá? A ostra, ela tá lá fechadinha. Aí entra um grãozinho de areia por alguma frestinha da ostra. Aí esse grãozinho de areia fica lá dentro e a ostra ela tem duas opções. Ou lutar contra aquele corpo estranho, que é um grãozinho de areia, e vencer, né? Lutar e vencer, ou se entregar e deixar aquele corpo estranho infeccionar, ficar purulento e matá-la. É essa a opção da ostra. E as ostras que produzem a pérola é justamente esse grão de areia. Depois que a ostra lutou contra ele, esse corpo estranho, e venceu, ela revestiu ele de camadas e mais camadas e mais camadas, e no final a gente tem aquela pedrinha bonitinha, toda brilhosinha, e que tem um grande valor, não só financeiro, mas um valor espiritual, a gente pode dizer, porque é o símbolo da luta da ostra para vencer um corpo estranho. E quando a gente ouve um comentário do tipo, aquele cara mereceu o que aconteceu com ele, isso é julgamento. Quem é você para saber o que aquele cara merece ou não? Por mim aquele lá morria. Poxa, você agora tem o poder de decidir quem vive e quem morre. Mas ele é muito ruim, ele merece morrer. Isso são corpos estranhos que a gente deixa entrar e às vezes a gente concorda. A gente fala, nossa, é verdade mesmo, ele é ruim, ele é malvado. Gente, todos nós estamos aqui para aprender. Nós somos, vou repetir o que eu disse no vídeo anterior, nós somos espíritos vivendo uma experiência em carne. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Nós precisamos focar em nos melhorar primeiro, porque o que acontece, o que eu percebi ontem principalmente, muitas das pessoas estão machucadas, elas têm feridas dentro de si, um grãozinho de areia, e elas estão lutando contra esse grãozinho de areia, elas estão lutando para curar essa ferida, e a própria luta é o que nos adoece.
Não sei se me fiz entender. Que a ostra, eu não vejo, por exemplo, que ela luta. Eu me expressei mal quando eu descrevi a questão da ostra com o grão de areia. Ela, na verdade, não faz esforço nenhum. O organismo dela trabalha ali sozinho e transforma aquele grão de areia numa pérola. Quando a gente luta contra alguma ideia, é importante, tá? A gente ter consciência de que existe em nós esse grãozinho de areia. Porque muitas das pessoas, por conta de certas religiões, acreditam que o diabo está lá fora. O diabo é sempre o outro. O diabo é Beuzebu, o tinhoso. Ele está sempre fora. Mas a verdade que ninguém aceita é que de vez em quando a gente toma atitudes diabólicas por inconsciência de que aquilo é um ato diabólico. Por exemplo, quando eu falo, eu não gosto do meu irmão por causa do tom de pele dele. Você está sendo diabólico, porque o seu irmão é exatamente feito da mesma matéria-prima que você. Ele veio do mesmo pai que você. E é pior quando a pessoa que diz essa frase é alguém que está dentro de uma religião cristã, porque Cristo nos ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aí a maioria das pessoas, acaba relativizando as coisas que Jesus disse e volta na divisão do diabo. O diabo, tá? Só para que fique bem claro, ele não tem poder sobre ninguém, a não ser que esse alguém permita. Eu sou prova viva disso. Eu sei, às vezes, que o diabo me usou. Só que, quando a gente fala, o diabo me usou, geralmente a gente está nos eximindo da culpa, falando, não, eu não sou responsável por isso. Foi o diabo que me incentivou a fazer essas coisas ruins. Mas não foi. Eu escolhi. Foi a minha fraqueza de caráter e valores que me fez fazer as coisas erradas que eu fiz na vida. Não foi o diabo, não foi uma força externa. O que acontece, sim, e eu estou tentado a acreditar, apesar de eu não saber exatamente os mecanismos do mundo espiritual, o que eu estou tentado a acreditar é que conforme a gente vai vivendo a nossa vida, tá, a gente vai estabelecendo formas de lidar com a vida. Por exemplo, quando você vibra em alta frequência, o negativo nunca vai chegar perto de você, é impossível. Só que quando você abaixa a sua frequência, você está lá reclamando, xingando, invejando o seu irmão, odiando pessoas, situações, quando você está fofocando da vida alheia e não cuidando da sua própria vida, porque geralmente durante uma fofoca, a gente faz julgamento de valor daqueles que estamos falando, tipo, nossa, que absurdo e tal, a pessoa fez tal coisa e não sei o que, nossa, você acredita que aconteceu? Todo mundo acha, entende? A fofoca também é ruim e baixa a nossa vibração. Agora, quando a gente tá na baixa vibração, o negativo consegue impregnar. Eu sou tentado a acreditar, eu não sei se é real, mas eu sou tentado a acreditar que existem energias densas permeando o mundo, consciências que já estão desencarnadas, elas saíram do corpo e elas estão presas aqui nesse plano. E estando presas aqui nesse plano, elas querem
elas estão presas justamente porque elas ainda estão ligadas à matéria, que elas ainda não entenderam que o mundo não é material. Elas não entenderam que a matéria é uma ilusão, porque elas não conhecem o experimento da dupla fenda. Porque o experimento da dupla fenda diz que energia, a partícula é ao mesmo tempo matéria e energia. Então ela tem uma consciência, ela escolhe a partícula quando lançada lá no... Não sei exatamente como foi o experimento, mas quando lançada lá, ela escolhia passar ou por uma fenda só ou pelas duas, e isso dependia do observador. Então isso abre uma perspectiva muito grande sobre como funciona o universo. Mas vamos voltar às consciências desencarnadas. Elas são aglomerados de energia. A consciência é energia. A consciência, eu penso comigo, que Deus é um oceano e cada gotinha do oceano é uma consciência. E essa consciência, ela desce aqui na Terra, ela ganha um invólucro de carne, que é o nosso corpo, e essa consciência fica lá, quietinha lá dentro. Aí, enquanto essa consciência ainda não despertou, ela tá lá, de vez em quando ela faz uma coisa ou outra, mas na maior parte do tempo, em algumas pessoas, ela tá dormindo, que é quando a gente entra no modo automático. E quando a consciência dorme, quem toma a frente é a mente, porque a mente é um mecanismo de defesa. Ela foi feita, biologicamente, a nossa mente, ela foi feita para sobrevivência. Sou tentado a acreditar que no passado a nossa mente era animalesca, porque eu acredito sim que a ciência não está errada sobre o evolucionismo, não. Faz muito sentido. Por exemplo, Deus, quando fez o mundo, isso eu vou voltar na cosmogonia judaico-cristã, quando Deus fez o universo, ele expandiu, 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 expandiu. Isso não foi 7 dias, tá? Ou sim também, porque o tempo não existia. O que é o tempo, se não uma criação da nossa mente? O tempo existe para Deus? Claro que não. O tempo não existe. Algo que aconteceu lá no passado continua acontecendo aos olhos de Deus. Então vamos voltar. Deus, quando expandiu, 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 expandiu. Quando eu falo Deus, quando expandiu, ele escolheu, é um jeito muito equivocado de falar. Porque Deus não escolheu, Deus quis, ele morreu porque Deus quis, ele fez isso porque Deus quis, Deus, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. De fato, porque Deus permeia tudo, Deus é tudo. Então nada acontece sem a autorização dele ou sem o conhecimento dele. Mas, por exemplo, a gente cai num pensamento perigoso, achar que tudo é determinado por Deus. Porque, mamãe, eu vou falar de você. Minha mãe, ela tem o costume de falar, eu não vou me esquentar a cabeça porque Deus vai prover. Olha, legal, bacana. Só que eu não posso desejar fazer também, porque Deus já está fazendo a parte dele. Isso sem dúvida, ele está fazendo a parte dele. Então eu vou esperar Deus prover, ou eu posso pedir a permissão dele e falar, Deus, vamos lá, eu sei que você está comigo, eu posso fazer desse jeito, vai dar certo? Se você se sentir em paz dessa forma, vai e faça. E geralmente minha mãe fala isso em relação ao dinheiro. Certo, Deus provê todas as coisas. E a gente só fica com medo de não ser provido quando a gente desacredita no poder de Deus. Então vamos lá. Deus expandiu, todas as coisas foram criadas, os planetas, as galáxias, a Terra, os animais. Sou tentado sim a acreditar os dinossauros lá e tal, eles viveram aqui, foram ciclos, né? Foram ciclos, vários ciclos. E toda essa coisa foi indo, até que chegou no ser humano.
E quando chegou no ser humano, o cérebro dele se desenvolveu por algum motivo, se desenvolveu de uma forma interessante. E por algum motivo, ele teve contato com o conhecimento do bem e do mal. A consciência de Deus, ela habita todas as coisas no mundo. Deus experimenta todas as coisas do mundo porque Ele está em todas as coisas do mundo. Nós, seres humanos, eu não cheguei nesse entendimento ainda, mas nós, seres humanos, temos conhecimento do bem e do mal, tá? A gente consegue diferenciar o bem do mal. Por exemplo, um leão na selva, ele não está preocupado com o dia da morte dele. Ele não está preocupado se a gazela que ele está matando para se alimentar tinha filhos. Ele não está preocupado em matar os filhotes da própria espécie dele, matar os filhotes, porque não é os filhotes dele, é do outro leão que costumava comandar ali a matilha? Não é matilha. Enfim, o bando ali de leão, ele mata os filhotes porque não tem os genes dele, e então não existe uma consciência de bem e mal. Eles simplesmente agem por instinto. E a gente às vezes age por instinto também. Ontem lá no curso de oratória, a moça falou que tem uma parte no cérebro menos evoluída, que é quando a gente reage a alguma situação, quando a gente deixa o sentimento tomar conta e a gente começa a agir sem pensar. Essa parte do cérebro que tomou o lugar. Agora, quando a gente, antes de fazer, reflete, por exemplo, alguém te deu um tapa na cara. Você é um homem, você levou um tapa na cara. Qual é a sua primeira atitude? Óbvio, todos nós pensamos, a primeira atitude é revidar num murro, a menos que seja mulher. Mas um homem chega na nossa cara e dá um tapa, a gente nem sabe o que está falando, ou a gente até sabe, mas não importa. Um homem chegou no outro homem e deu um tapa. Isso pode acabar até em morte, mas por que acaba em morte ou um murro na cara do outro cidadão? Por conta do nosso cérebro primitivo. Aí Jesus chegou, e isso tem a ver com honra, tá? Tipo, um homem dar um tapa na cara de outro homem é tirar a honra dele. E a ideia, antigamente, era: se você tirou a minha honra, eu te mato. Fim de papo, eu lavo a minha honra com sangue. Pronto. Aí chega Jesus e diz: se um homem bater na sua face direita, entrega para ele a esquerda. Cara, é como pegar o cérebro reptiliano e falar: você tá fazendo errado, seu tonto. E mesmo assim, tem pessoas que se dizem cristãs que não entenderam. A gente só vai, talvez, transcender as nossas limitações quando a gente compreender que não é para fazer como sempre foi feito.
para fazer o certo, porque a gente tem o conhecimento do bem e do mal. Então, se a gente conhece o mal, a gente opta pelo bem conscientemente, e geralmente optar pelo bem é o caminho do meio e não o caminho mais fácil ou mais difícil. Geralmente é o caminho do meio, tá? Tipo, equilibrar, pesar as coisas na balança. Por exemplo, o cara veio e me deu um tapa. Buda tem esse ensinamento também. O homem chegou no Buda, deu um tapa na cara dele e Buda, muito calmo, perguntou para ele: você tem mais alguma coisa para me dizer? O cara ficou em choque. Pô, quem é que chega querendo brigar com o cidadão, dá um tapa na cara dele, tem isso de resposta e não vai ficar em choque? Ele foi para casa. No dia seguinte ele chegou chorando, se ajoelhou aos pés de Buda e pediu perdão para ele. Ele perguntou: perdoa do quê? Eu nem te conheço. Ele falou: mas eu sou o cara que veio aqui ontem e te deu um tapa na cara. Ele falou: não, o homem que veio aqui ontem era hoje. O homem que veio aqui ontem era diferente do que está aqui hoje. Assim como o homem que recebeu o tapa na cara ontem é diferente do homem que está aqui hoje. Nos renovar todos os dias através da nossa mente. Os mestres espirituais falam que o estado de iluminação é a ausência da mente. E eu sou tentado a acreditar que sim, porque quando a gente está no momento presente, a gente não está pensando em nada, a gente só está... Às vezes a gente para pensar, mas talvez seja para dar uma refrescada no motor, que às vezes a gente está falando e a mente toma um lugar e ela fala: o que você está falando aí? Sabe aquelas crianças intrometidas? Não, meu, o que você está falando aí? E eu acredito que as melhores mensagens a gente transmite justamente quando a gente apaga a mente, porque a mente ela está atrelada ao nosso ego, ao que o meu ego quer, o que o João Paulo de Tarso Júnior quer. Ele quer dinheiro, ele quer conforto para a família dele, ele quer trabalhar com livros, ele quer monetizar o canal do YouTube. Só que toda vez que eu tento passar uma mensagem e o João Paulo, a mente do João Paulo toma a frente, a mensagem fica toda bagunçada, não chega a lugar nenhum. Agora, quando, voltando aos mestres espirituais, a gente se ilumina, o ego se dissolve como uma estátua de sal. Dissolve mesmo, ele vira uma estátua de sal e se dissolve. E morrendo o ego, isso é a morte do ego, mas o ego não é inimigo, tá? Ele está aqui para nos proteger. E é importante a gente tá consciente disso, porque tem alguns momentos, eu percebo, tenho percebido bastante, eu chego em alguns ambientes e eu percebo, eu acho que estou percebendo hostilidade no cliente. Automaticamente eu faço isso aqui, tá? Me proteger. Tipo, ele tá hostil, eu não quero ser machucado, porque no passado eu já fui machucado. Então, automaticamente a nossa mente quer nos proteger de qualquer ferida passada. Lembra? Ela foi feita, o nosso cérebro é um mecanismo de defesa, ele foi feito para nos proteger. Inclusive, a consciência não conseguiu ser entendida ou explicada pela ciência até hoje. Então, ninguém sabe ainda o que é a consciência. Então a mente, ela toma lugar e nos protege. Gato escaldado tem medo de água fria, já ouviu essa? A gente não quer sofrer o que a gente já sofreu. Só que muitas das vezes a gente acaba sofrendo por antecedência.
Só a expectativa de sofrer aquilo, a gente já está sofrendo. E a mente, ela não consegue diferenciar fato concreto de fato imaginário. Então, por exemplo, se eu estou pensando, ai, eles vão rir de mim, ai meu Deus do céu, se eu subir nesse palco e falar qualquer coisinha errada, eles vão rir de mim, e vão gargalhar, eu vou perder toda a minha autoridade nesse assunto, eu vou deixar de ter poder. E tá sofrendo por antecedência, porque às vezes você sobe no palco, você dá um baita de um show. E muita gente continua nos bastidores da própria vida porque tá com vergonha de subir no palco, ou medo, ou receio que as pessoas vão rir. É tão bom rir, fazer as pessoas rirem. Eu tenho um amigo de longa data. Ele tem uma paixão, eu acho que ele é apaixonado em fazer as pessoas rirem. Ele faz todo mundo rir. E às vezes ele tá um pouquinho estressado e mesmo assim ele tenta fazer as pessoas rirem. E às vezes ele tá triste e mesmo assim ele tenta fazer as pessoas rirem. Aí eu me lembrei da história do Buda que ri. O Buda que ri, não sei exatamente a história, eu sei essa que me contaram, que eu ouvi. O Buda que ri, ele era um Buda, ele era um ser iluminado, um ser humano iluminado, que vivia gargalhando, dando risada e levando alegria para todo mundo. Um belo dia, uma moça passando perto de um lago, viu encostado na árvore o Buda que ri. E ele estava chorando. Ele estava chorando. Ela chegou, desesperada, e perguntou para ele: Meu Deus do céu, você está chorando? Ela reconheceu ele como o Buda que ri. Você está chorando? O que aconteceu? Deve ter sido uma coisa terrível para você estar chorando. Ele parou de chorar, as lágrimas escorrendo, lágrimas. Olhou para ela e falou: Eu tô só equilibrando as coisas. Tô só recarregando minhas baterias. E eu vejo essa mesma história em mim também, porque algumas vezes eu percebi que eu tava em rodas de amigo, e aí na roda de amigos e tal, começa a contar piada. Aí conta piada, aí ri. Aí tem hora que tipo, a gente tá forçando o riso, a gente não tá mais sentindo graça na piada e a gente tá rindo. E eu percebia que doía, chegava a queimar aqui e travava o maxilar e eu forçando o riso. Tudo que é forçado, tudo que a gente faz forçado na vida causa mais resistência. Eu tinha uma dificuldade muito grande em dar risada, porque existia muito peso nas minhas costas. Eu carregava muitos pesos. Por que motivo? Aprendi assim. Só que o segredo está em soltar esses pesos e ser mais leve e aceitar uma vida mais leve e ficar mais em paz. E a espiritualidade me ensinou isso. As religiões me ensinaram muitas coisas, mas foi quando eu me aprofundei especificamente em espiritualidade, fui conhecer mestres espirituais como Osho, conheci, foi Osho, foi Eckhart Tolle, foi, eu ouso dizer até que São Tomás de Aquino também era um homem iluminado e, cara, os livros, o pouco que eu li dos livros que ele escreveu, não tem nada a ver com
o cristianismo que a gente conhece, porque ele meio que era mais voltado para o misticismo dentro do cristianismo. E um dos motivos que eu me afastei das religiões cristãs é que eles esqueceram, parece que a maior parte das igrejas que eu fui, elas esqueceram o, o misticismo que existe, a espiritualidade por trás da religião. E eu cheguei num ponto que eu queria ir além, eu queria entender mais. E me era permitido entender mais. E eu fui atrás de entendimento. Inclusive, uma das coisas que eu sempre pedi para Deus era me dar entendimento. Eu quero entender por que isso está acontecendo. Não é possível que eu não possa entender isso que está acontecendo. Foi justamente o acontecimento lá de maio de 2024, o que eu denomino como uma experiência de iluminação, foi pedindo para Deus entendimento do que tinha acontecido ali, que eu comecei a compreender que sim, foi um momento de dissolvimento do ego, dissolvimento da mente e plena consciência do ser que eu sou e que todos nós somos, e que só não somos plenamente por conta dos bloqueios e travas e limitações que nos foram instalados ao longo da vida. Aí como a gente faz para quebrar essas travas? Cara, cada pessoa faz de uma forma. Cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as travas. Só que muitas das pessoas, eu vejo trava muito nítida em algumas pessoas e elas nem têm noção de que existe isso. Elas falam, você tá louco, é você que tá louco. Por que eu vou atrás de tal coisa? Por que eu vou atrás de entender isso? Eu já tô bem pleno da forma que eu tô, mas a vida da pessoa não tá plena, não tá agradável. Na maior parte do tempo tá reclamando, tá xingando, tá brigando, tá cuidando da vida dos outros e tá esquecendo de cuidar de si mesmo. Muitas pessoas, e no caso muitas mães, tá? Passam por isso, elas entenderam. O segredo é cuidar do próximo. Aí elas cuidam dos filhos e se excluem, elas deixam de pensar em si mesmas. Só que como a gente pode cuidar do outro sem primeiro cuidar de nós mesmos? Isso tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade nos ensina sobre isso. Por isso que é importantíssimo a gente compartilhar experiência, porque às vezes o que está faltando, a gente já teve a experiência da iluminação e só não entende o que aconteceu porque não vai atrás, porque tipo, volta no estado do piloto automático, não procura compreender, não sai da, da zona de conforto, é zona de conforto. Fica lá, porque é desconfortável estar ali, mas é mais confortável porque a sua mente já está acostumada a lidar com a situação. A mente, quando já está calejada de fazer tudo da mesma forma, rotina para a mente é maravilhosa. A rotina para nossa mente é a melhor coisa do mundo, porque ela vai só repetir, e ela vai crescer. Porque conforme a gente repete padrões, a nossa mente não gasta energia. Agora, toda vez que a gente conscientemente resolve mudar uma coisinha ou outra, isso não agiliza o processo, tá? Por exemplo, se você vai escrever, se você vai compor música, se você vai estudar, é melhor. Se bem que estudo tem muito a ver com abertura de canais neurais no cérebro, né?
Mas, por exemplo, eu produzo alguma coisa, então quanto mais ágil for a produção, melhor. Então é importante que você deixa ali tudo pronto, tudo do mesmo jeito, para você sentar. Por exemplo, eu vou falar como escritor. Você sentar e escrever, tipo, não deixar cada dia o notebook no lugar, deixar sempre no mesmo lugar. Se você escreve no notebook. Se você escreve no caderno, não fica guardando em vários lugares. Tenha o lugarzinho ali próprio e deixa sempre preparado a canetinha, o caderno, o banquinho. Fazer tudo igual para não causar distração ali enquanto você está produzindo. Mas, no restante da vida é importante a gente fazer diferente, fugir da rotina, criar redes neurais novas dentro do nosso cérebro. Acho que por hoje eu gostaria de falar mais. Eu certamente falaria por mais 1 hora. Mas a vida me chama. Os afazeres e obrigações me chamam. E tem mais alguma coisa para falar. Perfeito. Vocês já perceberam que muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras? Um silêncio, um olhar de amor, carinho, respeito. Um estar presente de corpo e alma, ouvindo a pessoa que precisa falar. Você pode falar 1 milhão de palavras para essa pessoa e nada vai mudar. Mas 1 minutinho de silêncio, olhando nos olhos dela, acolhendo o coração dela, o coração que está ferido, machucado, tem dores e não sabe lidar com essas dores. 1 minutinho. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa para renovar suas energias e sua fé e esperança na humanidade, no mundo. 1 minutinho. E talvez essa pessoa nem decida mais abandonar tudo. Talvez ela acolha todos os problemas dela com mais disposição para vencer por causa de 1 minuto que você dispôs a olhar nos olhos dela e ouvir as palavras que ela tinha para dizer. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado por assistir até o final. É de praxe, tá? Curte, comenta. Se em algum momento desse vídeo você sentiu vontade de comentar alguma coisa, comente. Às vezes as pessoas elas estão procurando mais pessoas que mais experiências, mais
gente falando desse assunto para poder se soltar e falar, poxa, olha só, eu também pensava assim e tal. Ou abrir um debate também. Tipo, não foi exatamente assim que eu vi e tal, mas que tudo seja feito de forma harmoniosa e com respeito, porque cada ser humano é digno de respeito. E cada ser humano também, cada um de nós é semelhante, apesar de parecer diferente por fora. E estamos certos à nossa maneira. Ninguém está errado, 100% errado. E nem 100% certo. Muito difícil estar 100% certo o tempo todo. A gente faz o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem. Citando Mário Sérgio Cortella. A gente faz o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. É sempre o melhor, é sempre tentar fazer o melhor. Não tentar, porque quem tenta já não consegue, é fazer o melhor. Esse é o meu melhor? Ou eu posso melhorar? Se questiona, eu posso melhorar? Eu posso fazer melhor? Eu posso entregar mais? Eu posso ser mais humano, mais amoroso? E simplesmente abraçar a verdade sobre nós e não mais as ideias equivocadas que nos enfiaram goela abaixo. Você é imagem e semelhança do Criador, e isso não tem a ver com religião. Isso é a verdade última. O Criador era uma partícula, lembra? Lá da ciência, uma partícula pequenininha, extremamente densa e quente, que a tudo formou. Você é essa partículazinha. Em você, o que constitui seu corpo físico, material, são essas partículazinhas, são átomos, pequenas bolinhas. Sabe, o Lego é como se fosse um monte de Lego em formato de bolinha, aquelas bolinhas magnéticas, e vai se juntando, e é isso. Seu corpo é isso, um aglomerado dessas bolinhas. Só que a sua consciência é diferente. A sua consciência é energia. É essas mesmas bolinhas, é um átomo, energia. Átomo também se apresenta, a partícula também se apresenta em forma de energia. E a sua consciência é essa energia. Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha contribuído de alguma forma para a sua vida. E é isso. Mais 1 hora quase de vídeo. Tchau mesmo.